Olá, obrigado Instituto Montese pelo convite, obrigado a todos quem nos ouve nesse momento. É uma oportunidade singular poder compartilhar com os senhores e senhoras esse momento em que a gente celebra, inicia as celebrações, vive as celebrações dos 200 anos de nossa independência e também tem a oportunidade de discutir os desafios, né, os desafios impostos ao nosso país nesses 200 anos, sobretudo no momento atual. Atendo aqui ao convite do Instituto para compartilhar um pouco as impressões e experiências a partir de um dos nossos desafios internacionais mais complexos, que é a questão venezuelana, né? Estamos nos aproximando das celebrações da nossa independência, tendo como desafio a reengenharia, a redefinição da nossa relação com um dos nossos vizinhos estratégicos, no caso a Venezuela, que é um país que passou as últimas 2 décadas por um processo de redefinição do seu papel na região, né? Todos sabem exatamente como Hugo Chávez iniciou esse processo no final dos anos 90, como ele o radicalizou no início dos anos 2000 e como após a sua morte os vários grupos que hoje controlam a Venezuela, sobretudo a partir da imagem do presidente Nicolás Maduro, direcionar o país a uma crise sem precedentes, uma crise econômica, uma crise humanitária sem igual e social, em que nós vemos um país, aquele que outrora foi o país mais rico da região, hoje vivenciando a maior catástrofe humanitária, tendo exportado grande parte da sua população como refugiados para países como Colômbia, em primeiro lugar, os países da América Central, e o Brasil tendo esse problema humanitário em seu entorno. Mas a discussão da Venezuela não pode se limitar apenas a essa superfície da própria crise, que passa por uma crise aparentemente interna, amplificada por questões de bloqueios, embargos, segundo a versão do governo. Mas nós estamos falando de um país que se criminalizou. A Venezuela, ela não só se destruiu institucionalmente, internamente, vendo as suas forças armadas sendo consumidas pela corrupção, pelo envolvimento direto no narcotráfico, vendo o seu legislativo sendo cooptado pela política e sendo utilizado, destruído dessa forma, vendo a imprensa sendo totalmente perseguida e redesenhada em favor do próprio governo, o legislativo oprimido, tendo opositores presos ou tendo eleições que efetivamente são simulacros, nunca efetivamente foram eleições de fato, razão pela qual sempre se questionou a legitimidade de Nicolás Maduro e aí a emergência dessa situação sui generis na região em 2019, que foi a chegada de Juan Guaidó e que a Venezuela passou a ter presidentes concorrentes dentro do mesmo período presidencial, o mesmo mandato, assim dizendo, sendo Nicolás Maduro, obviamente, o presidente legítimo, não sendo reconhecido pela maioria da comunidade internacional e pelos setores democráticos dentro da própria Venezuela, e Juan Guaidó como um presidente que se apresentou usando os instrumentos constitucionais, foi reconhecido, mas que jamais de fato teve os poderes sobre a presidência da Venezuela. Nesse contexto, a Venezuela ela se organizou, o regime se estruturou e se organizou, se fortalecendo, buscando suporte externo e abrindo as portas internamente, falando sobre o aspecto regional, abrindo as portas internamente para a ação de atores extra-regionais. E esse é o ponto central, acho, dessa conversa. Nós estamos assistindo há alguns meses, há um mês atrás, nos causou certo estranhamento e preocupação quando o presidente russo Vladimir Putin fez uma comparação, por meio da sua porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, mandou um recado para o Ocidente que era uma comparação que remetia à crise dos mísseis nos anos 60, em que então a União Soviética instalou sistemas na ilha de Cuba e causou uma tensão generalizada na região. Putin falou que se
se instalassem tropas na sua fronteira, seria como se ele instalasse tropas em Cuba ou na Venezuela, ameaçando assim, portanto, a fronteira e a segurança regional dos Estados Unidos. Ó. Essa comparação causou estranhamento, os jornais repercutiram, muita gente dentro e fora da Venezuela viu isso como uma ameaça, mas na verdade era somente uma figura retórica, porque de fato a Rússia já está instalada na região. Não? Por meio de grupos militares, paramilitares, a gente conhece os eventos associados a mercenários que atuam, enviados pela Rússia, que atuam na região, investigações feitas por colegas aqui de Washington, do Center for Security Free Society, que estiveram na fronteira colombiana, venezuelana, identificaram, colheram depoimentos, conversaram com oficiais de ambos os países, identificaram a presença militar russa já naquela região, dando suporte às forças venezuelas, utilizando-se de instrumentos de espionagem eletrônica e massiva, usando sistemas eletrônicos para interferências dos sistemas oficiais, sobretudo na Colômbia, dando suporte em uma dos seus principais elementos de atuação, suporte em redes de desinformação, suporte de inteligência. A Rússia se faz presente na Venezuela de forma muito forte. E ela entrou lentamente. A gente precisa pensar no modelo venezuelano para inclusive pensar em como ele pode se replicar na região, e porque o modelo venezuelano foi muito eficiente nesse sentido de aproximação russa. Os russos iniciaram primeiro com a venda de equipamentos militares, empréstimos de quase, não seria fundo perdido, que previam pagamentos, mas empréstimos de longa duração, com juros bastante amigáveis. Chávez endividou o país comprando caças Sukhoi, equipando com helicópteros Mi-27, Mi-35 e outros modelos, comprando sistemas de RPG, sistemas de lança-foguetes, comprando metralhadoras, montando joint ventures para fuzis de assalto, para construção de uma fábrica de AK, de fuzis da família AK, era o AK-105, fábricas de submunições, acordos de cooperação militar internacional de várias naturezas. Chávez, portanto, ele funda as bases para uma entrada dos russos na área militar venezuelana de forma irreversível. Depois disso, a Venezuela quebra no seu sentido real da palavra, com o preço do petróleo indo ao chão, o endividamento, os contratos, os empréstimos para a aquisição dessas armas estavam muito condicionadas às receitas petroleiras. E com o atraso no pagamento, o que aconteceu? A Rússia passa a controlar de sobremaneira, em parte importante da indústria petroleira da Venezuela, ela passa a receber esse petróleo como parte da dívida, e ela passa a usar também essa estrutura de recebimento e transferência de petróleo para ajudar a Venezuela a fugir das sanções. Por que é importante entender esse processo de como a Rússia entra e como a Rússia dá suporte a Nicolás Maduro? O regime venezuelano ele se sustenta primariamente pelo crime organizado, pelas máfias que atuam ali, pelo narcotráfico, ele se financia por isso, ele se financia pela economia do ilícito. Né? Ele se financia por isso, ele compra apoio militar por isso, apoio interno, né? Ele cooptou os militares, ele destruiu a cultura militar, ele compra políticos, ele se financia e ele exporta instabilidade por meio de drogas. Mas ele também tem o suporte externo desses atores extra-regionais. Se eu tenho o exemplo da Rússia, existe a China, que se aproximou da Venezuela de outra maneira, por meio de empréstimos, e também sequestrando a indústria petroleira, e dando suporte financeiro, oferecendo seu sistema financeiro para a Venezuela poder driblar sanções. Há interferência do Irã na região, com toda a sua expertise na área de insurgência, conflito assimétrico, dando à Venezuela grandes capacidades para exportar problemas e desviar a atenção para os seus próprios problemas, a sua própria realidade.
Mas voltando ao exemplo russo, o exemplo russo é muito interessante e importante para o Brasil perceber, é que como a Rússia entra na Venezuela, ela se instala no regime, ela dá suporte para o regime e ela entra como um elemento de complemento à presença cubana, que está quase seminal, ela está na origem dessa reengenharia do chavismo com a sua inteligência, com as suas forças, porque o regime cubano entra provendo ao Chávez uma tecnologia cubana de controle humano, ou seja, criar medo nas pessoas, controle psicológico, enviarem a mensagem de que estão sempre sob controle de identidade, sistemas. Hoje Cuba domina todo o sistema de identificação dos cidadãos, desde a criação da sua certidão de nascimento na origem até a emissão de passaportes, né? Isso dá ao regime grande controle sobre as pessoas, porque sabem quem elas são, sabe quem elas são, sabe como elas votam, sabe quais são os seus comportamentos, porque isso agora hoje é conectado a cartões de inteligentes fornecidos pela China, que permitem usar Big Data, né, para identificar como as pessoas consomem, quem não consome, o que vivem. E o venezuelano é um cidadão que vive sob o medo constante da vigilância, né, que é algo que foi exportado de Cuba para a Venezuela, a imagem de que sempre tem alguém te observando, alguém de olho, alguém que pode te delatar. E nesse ambiente, nesse contexto, chega a Rússia e entra como esse provedor militar, é um provedor de inteligência no seu sentido pleno e ajuda o regime a criar estabilidade. Hoje isso é muito forte na fronteira colombiana. Tá? Existem tropas ativas ali, existem grupos encobertos atuando no sentido de manter o clima de militarização da fronteira e de instabilidade. Brasil, qual é o risco, olhando para dentro do nosso país e pensando no nosso país? Compartilho com vocês uma experiência pessoal. Em 2019 eu estive no Brasil para um evento do Congresso tratar desse tema, né, Venezuela. Enquanto esperava o início da sessão na Câmara dos Deputados, sentou ao meu lado uma pessoa e puxou conversa. E no meio da conversa, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, são relevantes, são charmosos, mas irrelevantes. Enfim, no final, ele me pede para enviar um recado aos Estados Unidos, que me surpreendeu. Que recado eu levaria aos Estados Unidos? A pessoa presumia que eu tinha a capacidade de fazer essa interlocução, né, levar a sua mensagem ao governo, sei lá, mas me chamou a atenção e eu contestei, falei, eu não tenho essa função, eu não tenho essas habilidades, essas capacidades, o que exatamente o senhor quer que eu faça, né? E ele se apresentou como funcionário da Embaixada da Rússia e dizia, olha, a mensagem que precisa ser dada é que a Venezuela é um problema dos venezuelanos. Não é o Brasil que tem que se meter, não são os Estados Unidos que devem se meter, Colômbia. É um problema que os venezuelanos têm que resolver e nós estamos aqui para ajudar que a Venezuela seja protagonista, dona da solução do seu próprio problema. Em resumo, foi essa conversa. Eu achei muito engraçado, eu desviei aquela conversa, efetivamente era efetivamente algo muito sem propósito, mas muito revelador. Um funcionário da embaixada me aborda, né? Ele, por sinal, me deu o cartão. Um funcionário da embaixada me aborda, era depois um pequeno esforço de investigação para perguntar nesse meio de embaixadas brasileiras de que se tratava. Era um desses adidos de fachada que acobertava uma função de inteligência para essa pessoa. E foi interessante escutar isso porque isso era um momento muito interessante, que era um ano em que Nicolás Maduro estava supostamente enfraquecido, Juan Guaidó havia surgido no cenário político, o Brasil estava sendo muito provocado para ser um ator mais ativo na solução da crise venezuelana, os Estados Unidos estava sob a presidência de Donald Trump, que tinha
efetivamente priorizou as questões relacionadas à Venezuela, mas efetivamente sem resultado nenhum ao final. E tinha o Grupo de Lima muito ativo, e efetivamente era aquele ano em que parecia que as coisas se caminhariam na Venezuela. Mas muitos erros foram cometidos ao longo do caminho, e hoje, passado esses anos, né, esses 3 anos, a gente, qual a reflexão que se pode fazer na Venezuela? A Venezuela não foi bem sucedidas as ações na Venezuela, porque sempre se pensou que a Venezuela era um problema de venezuelanos brigando entre eles, que a Venezuela é um problema do narco-estado, sem perceber que a Venezuela já foi muito além de um narco-estado. Ela não é mais um estado contaminado pelo narcotráfico, mas é um estado que promove o narcotráfico. É um estado narco, uma expressão que eu troco a ordem das palavras, mas eu acho que é não mais do que um jogo de palavras, é uma melhor definição. A Venezuela é isso. A Venezuela se cubanizou, e eu falo com muito pesar que, com a ajuda da Rússia, outros atores, né, que é a China e o Irã, a própria Turquia, mas sobretudo com a ajuda da Rússia e com a presença cubana, mas a ajuda da Rússia em todos os sentidos de ajudar a violar sanções, ajudar a sedimentar poder, a Venezuela pode, de uma forma muito pessimista, eu colocaria, pode ter falido ao ponto de não retorno. E nós, como Brasil, que temos ao nosso lado? Temos um país criminalizado na nossa fronteira norte, uma fronteira vulnerável, um país criminalizado, que tem garimpo ilegal, contrabando de ouro, contrabando de mercúrio, tráfico de drogas, contrabando de armas, muita máfia atuando dentro da Venezuela, tráfico humano, tudo isso na nossa fronteira, com um enorme poder de influência maléfica na nossa estabilidade brasileira e regional. E esses efeitos são exportação de imigrantes como arma de guerra. Você pode criar uma crise migratória, você pode levar instrumentos migratórios para já levar instabilidade, criar problema na fronteira, tráfico de drogas, associação com organizações criminosas, como já se percebe com a questão do PCC, a Família do Norte, alguns grupos da região estão meio que já se integrando com eles. Nós temos um risco eminente. Suponhamos que passa um conflito armado na Venezuela, se torna muito possível a contaminação regional, a exportação de efeitos colaterais na região. A Venezuela abre as portas para esse interesse, para essa instabilidade, de tal maneira que, por exemplo, hoje, quando a Rússia inicia uma discussão, pensando na questão, existe uma polêmica, uma crise, melhor palavra, perdão, não é polêmica, existe uma crise real instaurada em torno da Ucrânia, em que de um lado está a Rússia, China, Irã, declaradamente apoiando a Rússia, e alguns outros aliados ainda não tão claros, do outro lado, países ocidentais, a OTAN, os Estados Unidos, a Rússia fala, eu tenho a Venezuela. Então, ou seja, quando ela fala, eu tenho a Venezuela e eu posso fazer da Venezuela uma base de minhas tropas, uma base de mísseis ou qualquer que seja, é já uma confissão de que nós temos ao nosso lado, na fronteira norte, um grande problema. Qual que é o desafio? Né? O que nós temos que fazer daqui para frente? Eu sempre fui muito pessimista, sempre achei que a Venezuela precisava de ajuda, mas não era a ajuda que os venezuelanos queriam, que eram invasões militares, guerra convencional. Eu sempre achei que a Venezuela não deveria ser um palco para isso, porque isso afinal eu havia sempre entendido que a Venezuela não era um país sequestrado por essas potências externas. E a gente não foi capaz de neutralizar, falou a gente como Brasil, a gente como Grupo de Lima, a gente como Ocidente, né? Todos aqueles que queriam ver a Venezuela funcionando. A gente jamais foi capaz de neutralizar essa influência externa que deu suporte ao grupo de Nicolás Maduro. Hoje, o que nos resta fazer? Nos resta olhar para trás, refletir sobre esses erros de abordagem e pensar numa estratégia de convivência temporária, no sentido que não significa tolerar o regime, não significa validar o regime, não significa acolher o regime, tampouco normalizar a relação com o regime,
mas significa entender que esse regime permanecerá por muito tempo, ou talvez por muito, muito tempo. E como nós lidaremos com ele. Ó, é uma versão amplificada de Cuba, é uma versão potencializada em termos de recursos, território, população, e muito mais sofisticada nas suas capacidades de geração de instabilidade. E essas perguntas estão postas. Né? Espero que a gente possa se colocar, se encontrar várias vezes, tentar refletir mais vezes sobre esses desafios. Eu os deixo por aqui. Eu agradeço o tempo, peço perdão por ter estendido e peço perdão por sair deixando perguntas e não respostas, né? Porque eu acho que esse é o nosso grande desafio. Nós temos que encontrar respostas. E o primeiro passo é ter as boas perguntas. Né? Ou seja, o que vamos fazer? Como vamos lidar com esse país? E o diagnóstico que eu posso oferecer é esse. A Venezuela entrou num estado de quase irreversibilidade, ou é um estado já irreversível, e ela seguirá assim, e seguirá sendo uma fonte inesgotável e perene de instabilidade e problemas. E nós temos que criar as condições para o Brasil se proteger sobre isso e saber lidar com isso de uma maneira mais eficiente. Muito obrigado e muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder compartilhar com todos vocês esse momento. Um abraço.